Abrem nas suas Bíblias em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Achando, vamos ficar em pé para ler a palavra de Deus. Irmão Cláudio Gilvan, podia ler para nós? Pode ler para nós, versos 1 a 10. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Amém. Vamos orar. Precioso Pai, abençoe a nossa mensagem hoje e noite da Tua Palavra. Que sejamos fiéis para explicar bem a Tua Palavra, para que todos nós possamos entender o sentido dela e obedecer também as ordens dela. Em nome de Jesus Cristo eu oro, já agradecido. Amém? Pode sentar-se. Somos pecadores. Eu sou pecador. Você é pecador, pecadora. Todos nós somos pecadores. Eu não sei sobre os irmãos, mas eu nunca precisei a Bíblia para me explicar que eu sou pecador. Eu já notei na minha vida, já notei na vida dos outros. Quantos os irmãos? Quantas pessoas, seus pais, ensinou você a mentir? Eu também, meus pais não me ensinaram. Quantos dos seus pais ensinaram você a roubar? Também meus pais. Tem pais que ensinam, mas os meus pais não. Quantos tem pai que ensinou você a fazer algo besteira, alguma coisa? Também meus pais não me ensinaram assim. Mas interessante, eu sabia mentir, eu sabia roubar, eu sabia fazer tudo de mal. Por quê? Porque eu sou pecador. Bem sabemos que nossas ações mostram claramente que pecamos. Ninguém nos ensinou, mas sabemos e até caprichamos no pecado, porque faz parte da natureza. Mas de onde vem essa inclinação a pecar? Onde é que eu aprendi, ou seja, como é que eu peguei essa mania de pecar assim? Nós encontramos a resposta na pessoa de Eva, Adão e Eva, no jardim, logo em capítulo 3 de Gênesis. Tem pessoas que querem ensinar que essa alegoria, essa é uma historinha e tudo, mas eu creio
na Bíblia literalmente interpretado, ou seja, quando Deus não fala que é uma alegoria ou uma historinha, alguma coisa, então eu aceito como exatamente como Deus falou. Então nós encontramos a razão aqui. Encontramos com Dona Eva no jardim, sozinho, com um companheiro sagaz. Eu e Dona Suzana estamos lendo em Gênesis, no nosso culto familiar. E ela me perguntou uma coisa hoje, que, na verdade, eu nunca pensei nisso. Quando Eva falou com o serpente, ela sabia que era Satanás? Quantos acham que ela sabia? Quantos acham que ela não sabia? Quantos acham que ele não, você não sabe nada? Não sei. Eu não sei também. Eu sempre presumi que ela sabia. Mas eu estava lendo o artigo e ele falou o seguinte, que no tempo de Eva, Adão e Eva, eles tinham costume de ver os anjos. Eles estavam junto com a presença de Deus e tudo era normal. Então, para ela, talvez falar com serpente, com voz e tudo, talvez ela não achou estranho, não sei. Eu só sei que essa serpente, eu creio que era diabo, em forma de serpente, que era possuído pelo diabo, mas eu não posso comprovar, eu só acho que é assim. Mas que ele veio e falou com Eva. Então, qual é o problema? A maneira que o serpente falou. Ele fez duas coisas. Quais são as coisas? Primeiro, ele pergunta sobre a palavra de Deus. No verso 1, ele fala no finalzinho, e é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. O diabo, ou seja, o serpente, está questionando a palavra de Deus. Está falando, é mesmo que Deus falou assim? E depois, ele, além de perguntar, colocar dúvida sobre a palavra de Deus, ele chama Deus de mentiroso. Quantas pessoas têm coragem de chamar Deus de mentiroso? Eu não. Até a Bíblia fala que Deus nem pode mentir. Mas, verso 4 fala, então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então, Deus falou com Adão, e Adão falou com Eva, que no dia que comeres, morrerás. Agora, o próprio serpente, ou seja, a própria serpente, ou seja, o diabo, fala, não, certamente não vai morrer. Desmentiu o Deus. Bom, eu não espero que o serpente falaria mais do que isso. É diabo. Então ele vai falar o quê? Vai concordar com Deus? Muito ao contrário. O diabo começa com a tática de duvidar a palavra de Deus. Números, capítulo 23, verso 19 fala, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura dirá ele e não faria, ou falaria e não ou confirmaria. Então, o erro da mulher foi o quê? Primeiramente, conversar com o serpente. Segundo foi adicionar a palavra de Deus. O que Deus mandou Adão a não fazer? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é isso? O que Eva falou, o que Deus falou? Nem tocar. Isso que está acontecendo hoje em dia com a palavra de Deus. Eu vejo isso. Até eu falei com um homem uma vez. Ele estava explicando um trecho
Eu falei, meu irmão, mas o trecho não está ensinando isso. E ele falou, mas mesmo assim eu creio. Que barbaridade! É horrível! É uma atitude assim. Nós temos que entender a palavra de Deus, jamais tirar daquilo que ela nos fala e jamais adicionar o que ela está ensinando. É a palavra de Deus que nós temos de obedecer. Eu tenho saudades, o pastor falou de pregadores emocionais, não falou? E tudo hoje, eu tenho saudades de pregações que explica a palavra de Deus e o pregador pode falar claramente, sem dúvida, assim diz a palavra de Deus, sem mais, sem menos. E é isso que eu quero fazer hoje à noite, com a ajuda de Deus. Então disse a mulher ao serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis. Ela mentiu. Deus não falou nada disso. Então, Tiago 4:7 fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Nós temos de aprender que nós não dialogamos com o diabo nem com o povo do diabo. Nós temos de dizer, assim diz a palavra de Deus. Mas para fazer isso, você tem que conhecer a palavra de Deus. Tem de gastar tempo na palavra de Deus e dizer exatamente o que Deus falou. Mas é proibido falar com o diabo. Uai, o arcanjo Miguel falou com ele, falou o seguinte, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, contra o diabo, mas disse, o Senhor te repreende. Nós podemos também citar o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele foi tentado no jardim. Cada vez o diabo tentou o Senhor, e o Senhor falou o quê? Está escrito. Ele citou corretamente o que a Bíblia ensina. E nós temos de aprender a fazer isso. Eu lembro muitos anos atrás, lá em Ituiutaba, tinha um pastor e a sua esposa que estava trabalhando com a gente na época. E estava tendo um pouco aflição e tudo. Então eu sentei com eles para conversar e ver como é que poderíamos entender, ou seja, combinar e tudo. Nós conversamos um pouco, depois um pouco, a mulher estourou, ficou com raiva. Ela falou, mas cada coisa que eu falo, o senhor só cita a palavra de Deus. Eu falei, então, não é a palavra de Deus que tem de organizar a nossa vida? É a palavra de Deus que tem de nos orientar. Então, o erro de Eva, primeiramente, conversar com o diabo. Segundo, adicionar a palavra de Deus, palavras que Deus não falou. E aí ela caiu no buraco de ser enganado pelo próprio diabo. A raça humana tem um inimigo sobrenatural, cujo objetivo é usar a dor, o prazer, para nos tornar cegos, estúpidos e miseráveis para sempre. Essa é a própria vontade do diabo. Nós temos de entender que Deus quer que nós seguimos as suas ordens. Tem várias. Uma é 1 Timóteo 1:18. Não vamos olhar todos os versículos não, mas tem que lutar fazendo um bom combate. Paulo em capítulo 1 fala com Timóteo, seu filho, para ser um bom soldado.
fazer um bom combate. Bom combate como? Segundo a palavra de Deus, obedecendo o que Deus já falou para fazer. Tem de resistir diariamente o inimigo, o próprio Satanás. 1 Pedro 5:9 fala claramente. Tem de recusar diariamente de dar a ele uma oportunidade de trabalhar em nossas vidas. Então, como é que eu faço? Como é que devemos fazer? Nós temos de gastar tempo na palavra de Deus, deixando a palavra de Deus tomar conta, deixando a palavra de Deus falar com nossos corações, e não o diabo nem o seu povo. Tem que agir em oposição diária com os seus ensinos. Efésios 6:11. Nós temos de entender, Deus é soberano. Ele sabe tudo que está fazendo. O diabo não tem mão livre neste mundo. Ele não pode fazer nada se Deus não deixar ele a fazer. Ele está preso com uma coleira, de forma que não pode fazer mais do que Deus permite. Qual é um bom exemplo na palavra de Deus? O Jó, Satanás no capítulo 1 chega diante de Deus, tinha livre acesso lá e falou sobre Jó. E o próprio Deus falou, já considerou o meu servo Jó, como ele é homem íntegro e faz o bem? E o Satanás acusou Jó, o Senhor cercou ele, está protegendo ele, tira aquilo que ele tem, e ele vai blasfemar o Senhor, sem dúvida. Deus falou, pode tirar. Vocês lembram a história, não é? Todos os seus filhos morreram, todos os animais foram retirados. Não, tinha um tanto de coisas que aconteceu contra a sua pessoa. E com tudo disso a Bíblia fala, em tudo disso, Jó não pecou com nenhuma palavra. É o sistema. Deus deixa até Satanás, deixa até os seus inimigos ser usados na sua mão para castigar, para punir. Podia ler o Velho Testamento e ver quanto a Síria e os outros países, Babilônia, Egito, levaram cativeiro o povo de Israel como castigo. Deus permitiu. Deus é autor do pecado de jeito nenhum, mas ele usa as artimanhas do homem para o bem do seu próprio povo. Deus permite, com efeito, o diabo dele obter permissão, tal como no caso de Simão Pedro, em que o Senhor Jesus Cristo fala, diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos serindar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converte, confirma os teus irmãos. Olha, às vezes, muitas vezes, o próprio mundo, os próprios problemas são usados por Deus para levar a gente para conformar a palavra de Deus. Os problemas que entram, até eu lembro quando criança tinha um Midian que sempre falava, ele fez umas artes e tudo, falou: o diabo me dominou nessa, culpando o diabo. A maioria dos nossos pecados, nossa própria vontade. Mas isso não quer dizer que o diabo não tem alguma coisa para fazer em nossas vidas, para levar a gente para obedecer a Deus. E o diabo que os enganava, Apocalipse 20, verso 10, fala: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, como eu falei, Apocalipse 20, verso 10. Sua derrota completa
próxima e certa, mas não aconteceu ainda. Tem aquele ditado que o diabo está solto. Ele está trabalhando neste mundo. Ele está trabalhando entre o povo com os seus próprios anjos, que são os demônios. Mas, vamos ver como é que o diabo atua na sua vida, atua na minha vida, como ele atuava na vida de Adão e Eva. Vamos ver, eu tenho 10 que eu achei, e vamos ver. Primeiro, Satanás mente e é o pai da mentira. Ele mente. Não podemos acreditar na palavra dele. Nós temos que confirmar tudo que está dito por Satanás ou pelo povo de Satanás com a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai desmentir, ou a palavra de Deus vai nos dizer a verdade. Tem vários versículos, eu não vou ler tudo, mas em João 8:44 fala: vós tendes por pai ao diabo e querem satisfazer os desejos de vosso pai, que foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Diabo mente. O que ele promete é pura mentira. Bom, vamos analisar um pouco disto. Eu uso o exemplo de água. Qual é a pureza de água aqui em catalão? 80% talvez 50%, talvez menos. Mas vamos achar que é 99% puro. Tá bom? Tudo bem. O que é um veneno super potente, super nocivo, super mata na hora? Diga um veneno. O estricnine, não é? Estricnine. Vamos supor, você tem um copo de água 99% puro. É bem mais pura do que a água que nós bebemos todo dia. Verdade? 99. Você coloca 1% de estricnine nessa, você beberia? Não, por que não? Porque toda a água tornou-se veneno. Tem hoje em dia tantas mentiras lá fora, até na filosofia humana, os ensinos que nós ouvimos através do jornal e tudo, que tudo é muito verdade, mas misturado com o veneno da mentira. Essa obra de Satanás. João diz que Satanás jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, estamos lidando com a essência da falsidade e do engano do próprio diabo. Segundo, ele cega as mentes dos incrédulos. Segundo Coríntios 4:4 fala: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Segundo Coríntios 4:4. Ele segue os olhos. Eu já falei com tantas pessoas sobre Cristo, e parece que pode mostrar na palavra de Deus, ele está olhando lá, está vendo, mas não está entendendo nada. Por quê? O Satanás cegou os olhos. E como é que eles podem ver? Nós temos de orar por esse povo. Eu estou orando por várias pessoas, mesmo aqui no Brasil, mesmo aqui na cidade, eu oro por nome. E mesmo ali na roça, mesmo lá nos Estados Unidos, estou orando por pessoas que são cegas e não podem ver o Evangelho. Por quê? Diabo cegou
a sua vista. Também, terceiro, ele se mascara em fantasias de luz e justiça. A Bíblia ensina que ele é anjo de luz. Nós temos hoje em dia, lá nos Estados Unidos, outubro, dia 31, é dia da bruxa, Halloween. E eles eles andam de roupa enfeite, de fantasma e tudo, de bruxa, de diabinho, de anjo e tudo. E a roupa do diabo seria o quê? Roupa de pijama vermelha, talvez com chapéu, com chifre aqui, com rabo e tudo. Essa é a imagem que eles dão da maldade do diabo e tudo. Mas a Bíblia ensina que ele é anjo de luz. Ele engana. Essa é a função dele. Paulo diz em 2 Coríntios 11, versos 13 a 15, algumas pessoas estão se passando por apóstolos, as quais não são. Essa mesma coisa, parece que está falando a verdade, mas é misturado com erro. E é pior do que falar mentira pura, porque a verdade misturada com erro, onde é que você vai saber o que é verdade e o que é erro? Só pela palavra de Deus. Atos 20 e 30 diz que eles não pouparão o rebanho, mas desviarão as pessoas para destruição. Está falando de quem? Está falando do povo, conforme 1 Timóteo 4:1, que ensina a doutrina dos demônios, do próprio diabo, o que nós estamos enfrentando hoje em dia. Também Satanás faz sinais e maravilhas. Eu sempre pensava que os milagres que Satanás faz são milagres falsos, mas não é verdade. São milagres verdadeiros, só não são de Deus. Não são de Deus. Nós poderíamos olhar o Moisés em frente ao faraó, com os magos lá e tudo, eles fizeram milagres, mas era de Deus? Não, não era de Deus, era do diabo. E eles fizeram milagre. Hoje em dia o povo pode fazer milagres pelo poder do diabo. E Satanás está em cima disso. Mateus 24 fala o seguinte: Jesus descreve os últimos dias assim: porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, os salvos. Este é o poder que Satanás tem. Satanás tenta as pessoas a pecar. Ele tentou Eva a pecar e Eva pecou. Adão também seguiu a sua esposa em pecar. Eu até penso, Adão tinha uma escolha. Ele tinha a escolha de obedecer a Deus ou ficar com sua própria esposa. O que era certo? Obedecer a Deus. O que ele fez? Comeu junto com Eva. E ambos foram castigados por desobedecer a Deus. Foi isso que ele fez. Sem sucesso, até o diabo fez com o Senhor Jesus Cristo no deserto, em Mateus 4. Que foi 3 vezes que ele tentou o Senhor, e o Senhor só citou a palavra de Deus. Ele ainda tenta a gente hoje em dia. O diabo é uma entidade só, um anjo só. Ele não pode tentar o mundo inteiro no mesmo tempo. Mas ele é o rei deste mundo. Ele é o príncipe deste mundo. E ele tem os seus anjos, o seu povo que lhe serve, que seguem os ensinos dele. Em 2 Coríntios 11:3 Paulo adverte todos os crentes contra isso. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos
e se aparte da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11, verso 3. É o perigo que nós temos hoje em dia. Até é perigoso. A internet hoje em dia tem tanta bobeira, tantas coisas. O televisor, a internet, as mensagens e tudo. É perigoso de acessar qualquer canal e tudo, de mensagem, tudo que só dá confusão. É perigoso. Satanás usa isso. Satanás também arranca a palavra de Deus dos corações das pessoas e sufoca a fé. O Senhor Jesus Cristo conta a parábola dos 4 solos em Marcos, capítulo 4, versos 1 a 9. Ele cita que um pouco do semente caiu no caminho rochoso. Satanás veio, arrancou aquela semente. Outra em solo rochoso, mas tinha pouco terra, brotou com alegria, morreu porque não tinha bastante terra. Terceiro, caiu entre as pragas e todos sufocaram com as necessidades deste mundo. Mas tinha o último que foi em terra boa, que frutificou. Satanás tira. Eu já vi isso acontecer. Já falei com pessoas sobre Cristo. Está pertinho de colocar a sua fé em Cristo e falar, não, mas eu vou pensar sobre isso, amanhã eu te falo. Próximo dia eu falava com aquela pessoa, fala, não, aquilo não dá para mim. O que aconteceu? Satanás arrancou o semente, arrancou, e aquela pessoa permanecia no seu pecado. Paulo sabia que a vontade de Satanás é de sufocar a fé das pessoas que ouviram a palavra de Deus. O sétimo, Satanás causa algumas enfermidades e doenças. Nós sabemos que certa vez o Senhor Jesus curou uma mulher que estava encurvada e não conseguia endireitar-se. Então, ele falou que Satanás era o responsável. Então, continuando, a oitava, Satanás é um assassino. A Bíblia fala claramente. Aqui. Deu um problema aqui, então vai me desculpar. O Senhor Jesus disse a irrepreensível igreja de Esmirna, essa em Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Eis o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. João diz, não seja segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. 1 João 3,12. Cristo veio ao mundo para que possamos ter a vida e tê-la em abundância contra o próprio Satanás. Satanás vem para destruir a vida onde quer que possa e no final torná-la eternamente miserável. Então Satanás é um assassino. Satanás luta contra os planos dos missionários. Já pensou? Satanás luta contra. Eu penso às vezes, será a razão que nós estamos enfrentando tanto o querer de construir ou de crescer e tudo? Talvez é porque nós temos que sustentar missões. E até talvez o Satanás está impedindo isso, eu não sei. Mas escuta o que a palavra de Deus fala. Em 1 Tessalonicenses 2, versos 17 e 18, fala: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração. Tanto mais procuramos com um grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos
uma e outra vez ia ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Satanás odeia o Evangelho e o discipulado. Ele lança todos os obstáculos que puder no caminho dos missionários e das pessoas com zelo pelo evangelismo. Nós temos de orar uns pelos outros. Nós temos de orar por nossos missionários. Eu já vi várias situações na minha vida pessoalmente, que eu não digo que foi o próprio diabo, mas um dos seus demônios, alguma coisa que estava agindo. Eu já vi pessoas possuídas e tudo. E é uma luta. Eu já vi pessoas que marcamos estudo bíblico e chegando na sua casa, a casa está escura. Quer dizer que não tinha ninguém em casa? Não, tinha alguém em casa, mas sabia que a gente ia passar lá e já desliga e tudo, para evitar. Satanás impede. E no 10º, Satanás acusa os cristãos diante de Deus. Apocalipse 10, capítulo 12, verso 10, fala o seguinte: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu chegada a salvação e a força do reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. A derrota de Satanás está certa. A nossa vitória está garantida. Amém. Eu participaria num jogo de futebol. Eu não sei jogar futebol brasileiro. Eu sei correr para cá, para lá. Mas eu já, lembra, na outra igreja, a gente jogava e o povo pediu: pastor, é melhor que o senhor senta lá. Ué, por quê? Porque o senhor machuca a gente. Por quê? Eu fui treinado em futebol americano. Futebol americano é bater no outro e tudo. Eu falei: não, pastor, fica sentado lá e tudo. Mas tudo bem, eu fico. Mas, eu nem sei o que eu ia fazer com isso. Então, não sei. Mas é uma boa história de qualquer jeito. Eu ia jogar de novo. Se pudesse me garantir que nosso time vai ganhar. Aí eu jogo, claro, não é. Eu podia jogar contra os Corinthians. Se garantir que nós vamos ganhar. Não é? Podia jogar contra a seleção. Se garantir que o meu time vai ganhar. Mas não vou jogar nessa, não. Mas a nossa vitória na própria vida cristã está garantida. Está garantida. Mas é algo glorioso que os seguidores de Jesus têm um advogado que vive sempre para interceder por ele. Satanás pode nos acusar, mas nós temos um advogado que vai nos defender, o Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, eis o problema. Qual é a solução? Como é que eu posso, com essas 10 características do diabo, o que ele pode fazer na minha vida, como é que eu posso ter uma vida vitoriosa, que chama cotidiano? Todo dia tem a solução. 1 João 3,8 fala: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desse princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Lembra aquilo? E agora, Hebreus 12, versos 2 e 3. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo,
para que não fracasseis, desfalecendo em vossos ânimos. Como é que eu posso vencer? Ué, Cristo já providenciou a vitória para mim. Eu só tenho de olhar para Ele e seguir o que Ele coloca na minha vida. Ele vai me dar a vitória. Apocalipse 20:10, que já lemos uma vez. E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Podia ler também Mateus 8:29, Mateus 25:41. Tem muito. Então, qual é a solução? Resista, resista, não cai nas artimanhas do diabo. Olhar para o autor e consumador da sua fé, se realmente tiver Cristo como seu Salvador, e você terá a vitória. Tiago 4:7 diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas como é que fazemos isso? O Novo Testamento destaca a oração como acompanhamento premiado de todas as batalhas. Tomai também, Efésios fala em capítulo 6, versos 17 e 18, tomai também o capacete da salvação. Primeiro você tem que ser uma pessoa salva, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, essa aqui, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica. Todos estamos nessa batalha, e todos nós podemos ter a vitória. Ou somos derrotados pelo diabo, e dessa maneira seguindo como gado para o abate, com o príncipe da potestade do ar, Efésios 2:2. Ou estamos resistindo, conforme 1 Pedro 5:9. Ou triunfamos por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Ou seremos escravizados pelo pecado, pelo engano, pela astúcia do próprio Satanás. Portanto, participa dos meus sofrimentos, diz o Paulo, como bom soldado de Cristo Jesus. 2 Timóteo 2, verso 3. Combate o bom combate. 1 Timóteo 1:18. E ore sem cessar. Esse é o procedimento. Satanás tem as suas manias, tem os seus jeitos, ele tem poder, tem mesmo, mas também a vitória é nossa. Só tem que seguir o que o Senhor falou para nós a seguir. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra. É uma mensagem, Pai, que nós precisamos de ouvir. Porque o fato é que nós estamos numa guerra. A guerra contra Satanás, o seu povo e a sua filosofia. Pai, nós pedimos que o Senhor possa ajudar cada um de nós. Primeiramente, ter aquela capacete de salvação, tendo Cristo como Salvador. E conhecimento e a espada, que é a palavra de Deus, em nossas mãos. Me ajuda, Pai, que nós podemos combater um bom combate como soldados do Senhor Jesus Cristo, em cujo nome nós te pedimos. Amém? Amém. Pegue os seus livrinhos, vamos cantar número. Isso, mas o livrinho é outro. Isso. Número 64. Fique em pé comigo.
mas a vitória é nossa. Vamos Amém. agir como os vitoriosos nessa semana. Vamos orar mais uma vez. Precioso Pai, nós te louvamos pela palavra. Oramos que o Senhor possa encorajar a gente realmente a viver por Ti. Ajuda a gente também a ganhar almas para o Senhor. Pai, queremos ver pessoas conhecendo o Senhor como Salvador, saindo da escravidão do próprio Satanás. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. Então, boa noite. Até quinta-feira.